Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Desigualdades entre grupos étnicos e raciais aparecem como características diferentes em cada sociedade. Em nosso país, a enorme desigualdade racial é extremamente incompatível com a visão de sociedade democrática que temos. Na aula de hoje, o professor Paulo Neves, da Universidade Federal do ABC, vai detalhar os fatores históricos que nos levaram à nossa atual estrutura étnica-racial desigual e que tipo de ações são necessárias para que se combata de maneira efetiva esse problema. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, desigualdade racial. Bom, meu nome é Paulo Sérgio da Costa Neves, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e vamos falar hoje sobre desigualdades raciais no Brasil. Na verdade, são algumas discussões introdutórias, porque nós não temos um tempo muito longo para falar sobre isso, mas é algo que me parece ser fundamental para nós entendermos o país na contemporaneidade. Eu gostaria de começar essa discussão discutindo rapidamente o que é que a gente entende por desigualdades. Desigualdades pode parecer óbvio, ainda mais desigualdades raciais, pode parecer óbvio o que a gente chama de desigualdades, mas não é. Só para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, pensadores tão importantes quanto Aristóteles ou Platão consideravam a escravidão e a posição das mulheres como algo legítimo. Ou seja, se nós pensarmos ainda mais recentemente na história do Brasil, só do Brasil, para ficarmos só no Brasil, até o final do século XIX, a questão da escravidão ainda era um tema polêmico, ou seja, tanto é que o final da escravidão gerou alguns conflitos e alguns confrontos com relação a isso. Então, essas questões, como eu dizia, podem parecer óbvias, mas se pensarmos enquanto cientistas sociais, nosso papel é justamente problematizar as questões que parecem óbvias, torná-las não tão óbvias assim, ou pelo menos colocar algumas questões em torno dessas obviedades, aparentes obviedades. E quando eu falo que a questão da desigualdade não é uma questão tão óbvia assim, e já falei sobre o fato de que épocas diferentes e sociedades diferentes têm desigualdades legítimas diferentes, então, se nós pensarmos ainda hoje na contemporaneidade o papel da mulher em algumas sociedades, sabemos que uma grande parte da população não considera a igualdade entre homens e mulheres como algo pertinente. Da mesma forma, as desigualdades entre grupos étnicos ou grupos raciais em sociedades diferentes aparecem com características diferentes ou aparecem sendo legitimadas por grupos sociais e, por vezes, pelo próprio Estado. Basta nós lembrarmos o que aconteceu no sul dos Estados Unidos ou na África do Sul até a década de 90, no caso da África do Sul, e nos Estados Unidos até a década de 60. Ou seja, o próprio Estado legitimava desigualdades entre grupos étnicos e raciais. Raciais aqui entre aspas, porque o termo é polêmico quando nós falamos de grupos humanos. O que eu queria chamar a atenção, além disso, é para o fato de que algumas dessas desigualdades são consideradas como aberrações quando nós consideramos sociedades democráticas. O que eu queria chamar a atenção é para o fato de que alguns tipos de desigualdades são incompatíveis com sociedades democráticas, ou ao menos com uma visão de sociedade democrática em que todos os cidadãos tenham iguais condições e tenham, portanto, uma possibilidade de ter aquilo que os filósofos vão chamar de vida boa.
Essa preocupação com a igualdade numa sociedade democrática, historicamente é muito recente. A gente pode mapear isso, talvez, em seus primórdios, nas repúblicas, nas cidades-estados, as cidades-repúblicas do norte da Itália durante o fim da Idade Média, mas de forma muito concreta, isso surge no bojo das revoluções democráticas, que Marx chamava de burguesas, revoluções que vão no sentido de tornar a igualdade um elemento fundamental da organização social. A gente pode mapear aqui essas 3 grandes revoluções, a inglesa de 1688, a independência americana e a Revolução Francesa. São momentos chaves para nós entendermos essa igualdade enquanto processo constitutivo da sociedade. É nesse momento, e por trás desses eventos havia uma gama muito grande de filósofos e de pensadores que estavam pensando isso. Pessoalmente, acho que os nomes mais importantes nesse processo o nome de Rousseau e do Immanuel Kant, que são autores que vão colocar a igualdade como fundamental. Eu acho que o Rousseau aí é quem radicaliza esse processo e essa discussão. A igualdade se torna um elemento fundante da ordem social. Contudo, essa desigualdade, essa igualdade, ela tinha tinha alguns óbices. A situação das mulheres, mesmo nos autores mais radicais como Rousseau, embora ele tenha alguns textos que falem sobre isso, mas a questão era sobretudo dos homens, as mulheres eram colocadas à margem. E se a gente segue o pensamento de um filósofo camaronês, Achille Mbembe, na contemporaneidade, ele, tomando de empréstimo algumas ideias de outros autores, sobretudo Foucault, ele vai chamar a atenção para o fato de que um outro óbice desse processo de igualdade era justamente a questão racial, ou seja, para os filósofos e para os homens públicos dos países que estavam se democratizando, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, esses filósofos e esses homens públicos viam a questão da igualdade em termos do homem branco. E com isso colocavam fora dessa esfera de igualdade grupos de outras regiões, grupos humanos de outras regiões do planeta, que eram vistos como inferiores. O Mbembe vai falar de uma necropolítica na época contemporânea, mas vai situar justamente isso como evolução de um processo que nasce nesse momento da modernidade, de expansão do capitalismo, daquilo que Weber chamava de modernidade, no momento em que está se consolidando os estados nacionais, está se consolidando as democracias representativas, tais quais nós a conhecemos hoje. Ou seja, há uma espécie de pecado original nesses arranjos institucionais que faz com que a visão de democracia fosse uma visão de democracia que englobava apenas os homens brancos. Daí porque, mesmo nos Estados Unidos, mesmo homens públicos como Jefferson, que tinham uma visão muito democrática da vida pública e republicana, mesmo essas pessoas defendiam a escravidão negra, e daí porque a independência americana não significou o fim da escravidão. Esse vai ser um grande problema para os Estados Unidos durante o século XIX, que vai levar à Guerra Civil. O fim da escravidão leva à Guerra Civil e até hoje a gente tem visto na televisão tantos eventos envolvendo cenas de racismo, de violência policial, ou seja, até hoje há um resquício desse pecado original que eu falava anteriormente, no âmbito da sociedade americana. No caso do Brasil, esse é um elemento fundante da sociedade brasileira. O Brasil, como outros países latino-americanos, nascem como um projeto, não apenas um projeto de povoamento, mas um projeto econômico
baseado no trabalho escravo. Inicialmente o trabalho escravo indígena, posteriormente e logo em seguida o trabalho escravo africano. Não à toa o país foi o país que mais recebeu escravos, quase metade, 40 e poucos % do total de negros vindos da África escravizados vieram para o Brasil. Os seus grandes portos, desembarcaram nos grandes portos de tráfico negreiro no país. Ou seja, o projeto, o país nasce nesse espectro, nasce nessa perspectiva, e a questão racial, desde sempre, foi uma questão fundante da sociedade brasileira. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, para o final do século XIX, que para o que nós estamos discutindo aqui, algo muito interessante. O final do século XIX é o momento em que você tem várias transformações no Império, etc., quase 5 décadas após a independência, você tem um processo de luta pelo fim da escravidão. Então, o abolicionismo, um movimento social muito importante que engloba não apenas pessoas brancas, da elite branca, mas, sobretudo, escravos e ex-escravos que se mobilizam, então, rebeliões, etc. Esse momento é um momento, portanto, que coloca em xeque esse projeto, o que ameaçava colocar em xeque o projeto original de Constituição do Brasil. Se você pega a obra de um autor como Joaquim Nabuco, que era um representante da elite branca brasileira, que era monarquista, inclusive, que ocupara cargos durante a monarquia e vai trabalhar naquilo que seria hoje o Itamaraty, ou seja, nas relações diplomáticas brasileiras. Ele escreve um livro muito importante, que é o Abolicionismo, onde ele fala claramente, ele tem muita clareza sobre isso. Ele dizia, olha, mesmo após o fim da abolição, ele escreve isso um pouco antes do fim da abolição, do fim legal da abolição, mesmo após o fim da abolição, a escravidão vai continuar marcando a história do Brasil, e não apenas dos negros escravizados, mas também dos brancos senhores escravocratas, porque a escravidão marca não apenas o escravo, mas também o senhor. Marca pela ojeriza ao trabalho, marca pela degradação do caráter, pela falta de solidariedade, etc. É um texto belíssimo, onde ele coloca isso de forma clara. Ou seja, aquele era um momento que se colocava em que se havia a possibilidade de se tentar romper com o modelo de povoamento, de desenvolvimento e de construção nacional que desde a colônia vinha se desenvolvendo. O que acontece, nós sabemos, essa abolição é uma abolição que não dá terras para os ex-escravos, não tem nenhuma compensação para os ex-escravos, e mais ainda, no final do século XIX nós temos uma série de ideias muito fortes na sociedade brasileira que viam que liam a sociedade brasileira pela leitura racial. Ou seja, era uma visão, não temos tempo de falar muito dos autores, mas alguns pesquisadores brasileiros fizeram boas análises desses autores. Eu acho que o trabalho da Lilia Schwartz vai nessa direção. Esses autores vão chamar a atenção para o fato de que, da mesma forma que os modelos políticos do continente europeu durante o processo de construção das revoluções democráticas, no Brasil a República se dá, desde o final do século do Império, mas sobretudo a partir da República, se dá a ideia de que o problema do Brasil é um problema racial. Ou seja, nosso problema era porque o povo brasileiro, em sua maioria, naquele momento, era constituído por não brancos. E a ideia de que brancos são superiores a negros
algo que não foi inventado no Brasil, que é importado também da Europa, e isso na Europa tinha já um certo peso, estava perdendo importância nesse momento, mas ainda tinha um certo peso, e por isso era preciso trazer brancos para o Brasil. Então, a imigração, pelo menos em parte, tem a questão econômica e a necessidade de braços para as lavouras cafeeiras, a lavoura cafeeira sobretudo e outras lavouras, sobretudo no sul do Brasil. Havia necessidade, portanto, de trazer o que alguns autores chamavam de sangue branco para uma espécie de purificação da nação brasileira. Então, a ideia de que a única salvação do Brasil seria trazer brancos para transformar a sociedade era algo muito forte nesse momento. Ora, quais as implicações disso? A implicação mais importante é o fato de que o projeto abolicionista do qual nos falava Joaquim Nabuco, que tinha como base, que muitos defendiam que deveria ser um projeto que deveria contar com políticas nós chamaríamos hoje de políticas afirmativas, mas políticas voltadas para a população negra ex-escrava e a população negra de um modo geral, esse projeto não tem nenhum tipo de possibilidade de ser implantado e se perpetua um modelo oligárquico, elitista e excludente, onde, sobretudo, a população pobre era excluída, sendo que os imigrantes que chegam posteriormente nesse processo, por razões as mais variadas, por inserção no mercado de trabalho mais fácil, por organização política e por incorporação, digamos assim, no processo capitalista de uma forma mais geral, esses setores vão conseguir uma inserção maior na sociedade. Esse para mim, é um momento chave para a gente entender as desigualdades sociais no Brasil, que, de uma certa forma, nesse momento, elas são perpetuadas, ou seja, não apenas ela vem do passado colonial, mas há uma decisão, um projeto, digamos assim, de um grupo político de permanência desse modelo, que, de certa forma, permanece até hoje em muitos aspectos da sociedade brasileira. Mas isso muda apenas nos anos 30, eu tenho que dar um salto aí muito grande, porque nós não temos tempo para explicar esse processo, deveríamos falar de muita coisa, seja no âmbito da literatura, no âmbito da crítica literária, nomes como Silvio Romero, como o Lima Barreto, são importantes para nós pensarmos essas mudanças, mas é sobretudo nos anos 30 que essa visão negativa da população brasileira por conta da sua raça começa a ser modificado e ganha uma nova roupagem. Os anos 30 são os anos da Revolução de 30, de uma tentativa de militares, de certos setores das classes médias e de setores oligárquicos minoritários, de tentar, digamos, modernizar a sociedade brasileira a partir do Estado. E para isso era vital e era fundamental algum tipo de mobilização política da população. É o fenômeno do populismo e que Getúlio Vargas expressa isso de forma muito clara. Ora, para que isso pudesse ser feito, não dá para você fazer um processo desse tipo dizendo que as pessoas são inferiores. Ou seja, você não consegue mobilizar os trabalhadores dizendo que eles são inferiores aos brancos. Então, é preciso mudar esse discurso. Ora, onde é que eles vão buscar esse discurso? Vão buscar esse discurso nas ciências sociais que, naquele momento, estavam se atualizando em relação às teorias racistas. O nome mais importante desse processo é o Gilberto Freire, que vai publicar, no início dos anos 30, uma obra fundamental, que é Casagrande e Senzala, e ao longo dos anos 30, outros textos que vão também nessa mesma direção, onde ele vai tentar dizer, olha, a questão racial não tem nenhuma importância no sentido que era dado pelos autores do final do século XIX, a questão fundamental é a questão
da mestiçagem, ou seja, a possibilidade cultural, na verdade, a questão é cultural e não racial. A possibilidade de que no Brasil aconteceu uma grande mestiçagem entre portugueses, brancos e indígenas, isso é o mais importante, e o fato de que nós somos um país mestiço, uma grande parte da população é um país mestiço, indica que nós somos um país sem racismo. Indica que, pelo menos nesse aspecto, nós somos uma democracia racial. O argumento é muito mais requintado e muito mais complexo do que eu estou falando aqui. Eu tenho que reduzir isso ao tempo que eu tenho, mas isso vai ter um impacto muito grande em vários aspectos da vida brasileira, no Estado brasileiro. Vargas e alguns segmentos do governo Vargas vão adotar isso de uma forma muito clara, incentivando manifestações culturais tidas como brasileiras, que são basicamente manifestações culturais negras, samba, capoeira, etc. Aqui no Rio de Janeiro, isso foi muito importante na formação das escolas de sambas, etc. E outro aspecto fundamental é também o fato de que isso vai ter um impacto muito grande também na produção cultural. Na literatura, por exemplo. Pegue-se a obra de um Jorge Amado, a gente vê o quanto isso é algo fundante da sociedade brasileira a partir dos anos 30. Ora, qual era o problema disso? O problema disso é que, em nome da ideia de que os grupos sociais no Brasil tiveram relações e criaram uma população mestiça e de que não haveria preconceito, em nome disso, se escamoteava, ou pelo menos não se dava importância às desigualdades, aquelas desigualdades que nós estamos falando aqui desde o início, entre brancos e negros. Isso vai ser, já final dos anos 50, início dos anos 50, vai ser contestado por diversos atores sociais. No âmbito dos movimentos sociais, isso aparece no Teatro Experimental do Negro, ou de intelectuais ligados ao Teatro Experimental do Negro, o Guerreiro Ramos, por exemplo, que é um autor que vai, desde o início, contestar essa visão idílica da sociedade brasileira. Aparece também na escola da Escola Paulista de Sociologia, sobretudo em torno do nome do Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e outros, mas Florestan Fernandes aí é o nome fundamental para entendermos isso, que vão mostrar que as desigualdades no país entre brancos e negros eram desigualdades muito grandes, e mais ainda, que o preconceito era um elemento que impedia, em muitos casos, que a população negra ingressasse na sociedade capitalista nascente. O Florestan tinha esperança de que isso pudesse superar a questão do racismo, quando os negros pudessem entrar no mercado de trabalho e pudessem ter, digamos, criar sindicatos, etc. Isso acabaria levando ao fim do racismo, mas eles diziam claramente, bom, até aqui isso tem levado a uma maior desigualdade entre brancos e negros. Isso vai ressurgir durante a ditadura militar. Esses movimentos e essa discussão vai ser abafada pela repressão, pelo exílio de muitos intelectuais. Guerreiro Ramos saiu do Brasil, Florestan Fernandes saiu da universidade, foi aposentado, teve que morar fora, depois voltou, mas e os movimentos negros foram muito reprimidos. Nos anos 70 isso ressurge. Vários elementos aí são importantes. Tem o fato de que muitos movimentos inclusive movimentos culturais, ganham expressão, sobretudo com uma certa integração de intelectuais negros na sociedade capitalista. Estou pensando aqui no Ilê Aie, por exemplo. Os estudos sobre o Ilê Aie na Bahia, por exemplo, mostram que são trabalhadores negros que fundam esse bloco afro. No Rio há pesquisas mostrando que há uma espécie de classe média negra que começa a se rebelar contra esse discurso da democracia racial. Há outro elemento fundamental,
são as influências de movimentos externos que tinham um papel fundamental a nível internacional, as lutas independentistas na África, os movimentos negros nos Estados Unidos desde os anos 60, a luta contra o apartheid também na África do Sul. Tudo isso, ao lado de tudo isso, ou seja, começa a se constituir um movimento negro brasileiro com um discurso muito mais engajado e muito mais crítico à sociedade brasileira e colocando a questão do discurso da democracia racial no foco do problema. E ao lado disso você tem nas ciências sociais uma vertente que vai buscar, em torno sobretudo da obra do Carlos Rasenbaum, colocar dados estatísticos para essa desigualdade, mostrando que se nós pegarmos em qualquer uma das esferas da vida brasileira, as desigualdades são imensas entre brancos e negros. Ainda são hoje, e vários estudos mostram isso. Mas essa conjunção de fatores faz com que o processo de democratização da sociedade brasileira, a emergência de movimentos negros, no âmbito das ciências sociais, uma tendência cada vez mais forte, mostrando as desigualdades entre brancos e negros, isso faz com que essas desigualdades sejam cada vez mais contestadas, cada vez mais vistas como algo negativo no processo de democratização da sociedade brasileira. Nos anos 2000, isso vai desembocar nas políticas afirmativas, nas universidades, nos empregos públicos, na questão da terra com a população quilombola. Isso tem um impacto muito grande no modo como nós concebemos hoje as desigualdades raciais. Certamente, essas desigualdades têm diminuído em algumas esferas da sociedade brasileira, no âmbito da educação, por exemplo. As estatísticas mostram que o número de negros tem crescido nas universidades, mas ainda há um abismo muito grande com relação a acesso ao emprego, à renda e a questões ligadas, sobretudo, à saúde, acesso à saúde. E um elemento que está muito em voga no momento atual, a questão da violência policial. Queria apenas finalizar essa minha fala chamando a atenção para um fato, para algo que eu não pude desenvolver ao longo da minha fala, mas que é pensar e combater desigualdades raciais no país é fundamental para nós construirmos uma sociedade democrática no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Não dá para nós construirmos uma nação democrática, plenamente democrática, se nós não combatermos as desigualdades de forma ampla e, sobretudo, no caso brasileiro, desigualdades que tocam a população negra de forma muito clara. Se nós pensarmos os desdobramentos que nós temos tido na política brasileira nos últimos anos, em grande medida, esses desdobramentos são fruto da pouca ênfase que nós tivemos ao longo de nossa história no combate a essas desigualdades. E a questão racial é certamente um dos elementos chaves para nós entendermos o dilema democrático brasileiro. Obrigado. Momentos como o que estamos vivendo atualmente evidenciam o descaso histórico de políticas públicas de inclusão racial em nosso país. A escravidão deixou um legado discriminatório profundo, que precisa ser confrontado por meio de políticas públicas atentas à dimensão racial. Até a próxima aula!